Muito bem, mais uma vez, boa noite a todos. Vamos começar a nossa aula da semana 16. À medida que o pessoal for chegando, né, eles vão sendo admitidos na nossa aula. Então, vamos lá. Então, nosso assunto será comunicação entre processos. Bom, vejamos os assuntos, então, que nós vamos abordar, né? API para protocolos de internet. Nós vamos falar de dois. A interface usando o UDP, que é o datagrama, que é uma abstração para passagens de mensagens, que é a forma mais simples de comunicação de processos, né? APIs Java e Unix, né, sistemas Unix, usam sockets. E também a interface usando TCP, que é uma abstração de fluxo. Também tem a comunicação produtor-consumidor, e o produtor ele tem que esperar, caso o armazenamento usado para conter os itens de dados enfileirados esteja cheio, né? Ou seja, se o consumidor não tiver condições de consumir aqueles dados, ele tem que esperar. Né? O produtor, fala, ó, quando tiver vazio aí, eu mando mais. A representação externa de dados e empacotamento, que são objetos, estruturas de dados que requerem uma forma de como enviar mensagens, levando em consideração o fato que diferentes computadores podem utilizar diferentes representações para os tipos simples de dados. Né? Tem toda uma questão de se é Little Indian, Big Indian, né? Como já tinha abordado no início do curso, mas como nem todos os computadores têm a mesma forma de interpretar os dados, então aí precisa de uma forma mais conveniente para que essas representações sejam corretamente interpretadas. A comunicação por multicast, uma difusão seletiva, que é uma abordagem de como um processo envia mensagem para os membros do grupo do processo. Então, na teoria lá das redes, nós temos o broadcasting, que manda para todo mundo. O multicasting é um grupo, né, uma parte desse todo. A virtualização de redes, né, que vamos falar sobre redes de sobreposição. Uma rede de sobreposição é uma rede constituída sobre uma outra, né, para permitir que os aplicativos direcionem mensagens para destinos não especificados por um IP. Então, nós temos uma forma alternativa, aí, uma forma especializada para dar suporte para a comunicação por multicast na comunicação peer-to-peer, né? Ponto a ponto. E o estudo do MPI, que é um mecanismo uma interface de mecanismo de passagem, em que foi desenvolvido pela comunidade de computação de alto desempenho. Se nós formos olhar a nossa pilha de dados, né? Então nós temos isso aqui. Temos lá em cima os aplicativos, aí passa para os middlewares, né? O RMI e RPC, que é o Remove Method Invocation do Java, e o Remote Procedure Call, que é a chamada de procedimento remoto, né? O nosso objeto de estudo é esse retângulo de cor mais escura,
né, que é o protocolo baseado em requisição, resposta de empacotamento e representação de dados externa. E aí depois isso é empacotado novamente e vai para as camadas de UDP e TCP, né, que são a camada de transporte. Então, aqui se encontram as camadas de middleware, né? Estamos retomando esse assunto, mas com um pouco mais de profundidade. Então, temos as características das comunicações entre processos, né? A comunicação, ela é feita por duas operações, o send e o receive. Então, para se comunicarem, obviamente um envia o send, né, que é o enviar, e outro o receive, que é o receber. E aí nós temos a comunicação síncrona e assíncrona. Os processos origem adicionam as mensagens nas filas remotas e os processos destino removem as mensagens das suas filas locais, né? Bem isso mesmo, né? Uma determinada máquina fala, ó, preciso fazer requisição lá no servidor, então vou enfileirando as minhas requisições. À medida que isso vai chegando lá no servidor e vai sendo respondido, ó, tira essa, e assim vai esvaziando essa fila. A comunicação síncrona, ela sincroniza, né, o send e o receive, ou seja, resulta numa operação de bloqueio. O processo, ou a thread de origem, ela é bloqueada enquanto não acontece o retorno. Na forma assíncrona, a operação send não é bloqueante. A transmissão da mensagem... Oh, pessoal, desculpa o barulho. A transmissão da mensagem ocorre em paralelo com o processo origem. Então, a operação receive pode ser do tipo com e sem bloqueio. Então, peraí, vamos prestar atenção nesse detalhe, né? O send ele é não bloqueante, mas o receive ele pode ter as variantes com e sem bloqueio. Travou? Acho que travou aqui pra Não? mim. Ah, não. Travou? Só que cortou. Não dá pra entender. Sobre o receive. Ah, o receive. A operação receive, ela pode ter duas variantes, né? Com e sem bloqueio, na síncrona. Ah, sim, entendi. Eu tinha dado uma Ok? cortada, deu uma travada. Acho que foi na internet, não sei. Não, Obrigado. normal. É. Sem problema, pode perguntar. Inclusive, eu não sei por que eu estava sendo sorteado todas as quarta-feiras ter pelo menos alguns segundos de interrupção na minha aula. Toda quarta. Falei, não é possível. Aí, eu- Agora fizeram de quinta. aí eu falei, pronto, agora o sorteio é de quinta. Que beleza, né? Acontece. Não, beleza, qualquer coisa, pessoal, pode ficar à vontade aí. Então, os destinos de mensagem, né? Bom, nós sabemos que para localizar uma determinada aplicação é necessário um par, que é o endereço IP e a porta local. Precisa da combinação desses dois para você fazer a comunicação. Não adianta só chegar na máquina. Dentro da máquina, vários processos estão acontecendo, né? Então, é necessário, depois que chegou na máquina, endereçar na porta que vai receber aquela informação. Então, os processos podem usar várias portas para receber mensagens. Tá? Se o cliente usa um endereço IP fixo para se referir a um serviço, então esse serviço sempre deve ser executado no mesmo computador para que seu endereço permaneça válido. Para proporcionar transparência de localização, os programas eles se referem aos serviços pelo nome e usam um servidor de nome, um binder, tá? Para transformar seus nomes em localização de servidor no momento da execução. Com isso, os serviços eles são movidos enquanto o sistema está em execução.
O TCP e o DP, né, como são sockets, né, sockets em inglês, né, os sockets eles vêm lá do Unix BSD, mas também estão em outras versões do Unix, incluindo o próprio Linux, o Windows e até mesmo o Macintosh iOS, né, da Apple. Cada máquina ela tem 2 a 16 números de porta disponíveis. Isso dá uns 65.300, alguma coisa assim. 65.300, 65.500. 2 a 16. Tá? Qualquer processo pode fazer uso dessas portas para receber mensagens, mas um processo não pode compartilhar portas com outros processos no mesmo computador. A exceção para esse caso são os processos que usam multicast IP, porque daí eles compartilham portas. Na comunicação por datagramas UDP, a característica é que não há uma confirmação de novas tentativas de envio. Simplesmente a máquina servidora envia e é igual uma carta, né? Se der sorte, não vai ser extraviada. A API Java, ela tem aí essa forma, né, essa instrução de, através de alguém chamou? Não, tudo bem, Não, né? sim. Tem essa forma de você atribuir um nome, né? E através dele obter um IP. Também dei uma pesquisada no C Sharp, em vez de inet address, IP address. Esse tipo de problema, né, caso não esteja no formato correto, não conseguiu encontrar, tal, ele gera um unknown host exception. E também temos outros problemas com os datagramas UDP, né? Problemas relacionados ao send e receive dos datagramas. Com relação ao tamanho da mensagem, né? Então, não pode ser qualquer tamanho. As mensagens, elas têm até 2 a 16 bytes, dá uns 64 kilobytes. Isso incluindo o cabeçalho e a área de dados, né? Mas muito ambiente, ele limita em 8 kilobytes. Caso a mensagem seja maior que 8 kilobytes, então aí fragmenta em múltiplos desse tamanho, em múltiplos de 8K. Os bloqueios, os sockets fornecem operações sends não bloqueantes e receive bloqueantes. Um receive não bloqueante é uma opção possível em algumas implementações, tá? Até é possível fazer não bloqueante tanto para o send quanto o receive. E o método receive, ele bloqueia a execução do processo até que um datagrama seja recebido, a não ser que um tempo de espera limite tenha sido fornecido pelo socket, que entra justamente no timeout, né? O timeout é uma recepção bloqueante e ela é conveniente para o uso por um servidor que esteja esperando para receber requisições dos seus clientes. Só que em algumas situações, não é adequado que esse processo espere indefinidamente para receber algo, porque o remetente ele pode ter falhado ou a mensagem esperada pode ter sido perdido. Igual como nós vimos algumas aulas anteriores, né, que o coordenador, se ele não estava respondendo, qual que é o problema? É ele que não está mais ativo ou o processo que morreu? Então aqui você também fica na mesma situação, né? Você não sabe se pela demora da espera o processo ele falhou ou se
o problema está na rede e a mensagem se perdeu. Então, você deve impor limites temporais, que são os timeouts, que eles podem ser configurados no soquete. Não tem uma receita de bolo que diz assim, ó, coloque tal tempo, tá? Porque é difícil adequar para todas as situações, né? O importante é que ele deva ser grande em comparação com o tempo exigido para transmitir a mensagem, né? Tem que dar uma certa garantia que vai chegar lá no destino. No modelo de falhas, então, temos que ver integridade e validade. A integridade exige que as mensagens não devam ser corrompidas nem que estejam duplicadas. Para isso, nós temos na falha do DP algumas situações, né? Que são, quando acontece a falha por omissão, você descarta. E descarta em quais situações? Pode acontecer uma falha por omissão, em que os erros da soma de verificação, aliás, quando acontece um erro na soma de verificação, né, aquele CRC, por exemplo, é um dos algoritmos para verificar se o dado chegou sem estar corrompido, se chegou íntegro, ou se não há espaço disponível no buffer, tanto na origem como no destino. Ou seja, se você não pode armazenar a informação, descarta. E temos também a questão do ordenamento, em que o recebimento de mensagens em ordem é considerado um erro se o recebimento da mensagem veio numa ordem diferente do que foi enviado. Em algumas situações, você espera que exatamente como enviou, vai ser a mesma sequência que vai receber. Mas, se isso não acontece, é tido como falha. E onde se emprega o DP, né? Bom, ele pode acontecer algumas falhas ocasionais, como no Domain Name Service, né, o sistema de consulta para traduzir um determinado nome, ou o VoIP. Elas são uma escolha atraente porque não sofre sobrecarga para a entrega de uma mensagem garantida. Só que daí existem três fontes principais de sobrecarga, né? Necessidade de armazenar informações de estado na origem e destino, a transmissão de mensagens extras e a latência do remetente. Aí essa API, ela tem duas instruções aqui, né? O Datagram Packet e o Datagram Socket, em que ele tem esse formato aqui. São mecanismos para a criação de socket para o envio e recepção de datagramas UDP. Caso o programa retorne socket exception, né, os motivos são porta em uso, ou no Unix, se você tenta acessar uma porta com número abaixo de 1024, né, que são as chamadas portas reservadas. Bom, na comunicação por
por fluxo TCP, temos como características da rede, elas ocultam a abstração do fluxo, o stream. E aí, como ela usa um esquema de confirmação, o tamanho da mensagens é o seguinte: o aplicativo ele pode escolher o volume de dados que vai ser enviado ou recebido no fluxo. Pode ser muito grande ou muito pequeno, né? Diferente do UDP, que tinha lá uma limitação do tamanho da mensagem. Se necessário, os aplicativos podem obrigar os dados a serem enviados imediatamente. No TCP, se você estudar o cabeçalho dele, ele tem lá um campo, se não me engano, são 7 flags, né? Depende do que está escrito dentro desse campo, ele tem uma certa prioridade. E aí, esse meu comentário de que ele pode ser enviado imediatamente, se tiver a sigla URG, de urgente, então o que acontece? O TCP geralmente ele procura juntar um determinado volume de informação, né? Ele cria uma janela, ó, tem que criar um pacote de tal tamanho. Se não me engano, isso é o MTU, para poder enviar pela rede. Porque assim você melhora, né? De forma que, ó, manda um pacote em que dá para aproveitar o envelope, digamos assim. Só que em determinadas situações você não dá tempo de encher até preencher todo esse espaço do envelope. Se vir com o carimbo lá urgente, ele já envia. As mensagens perdidas, o protocolo TCP usa um esquema de confirmação, né? O destinatário ele tem que confirmar para o remetente que chegou. E isso tem que acontecer dentro de um tempo limite. Ó, eu estou esperando a mensagem até tanto tempo. Caso essa mensagem não chegue, né, de volta lá para quem está transmitindo, então quem transmitiu diz assim, ó, se não respondeu de volta é porque perdeu no meio do caminho. Então automaticamente é retransmitido. Tem o destino de mensagem, não, ainda não falei duplicação e ordenamento de mensagens, né? Tem os identificadores de mensagem que são associados a cada datagrama IP, o que permite ao destinatário detectar e rejeitar duplicatas ou reordenar as mensagens que chegam fora da ordem de emissão. Os destinos de mensagem. Se dois processos que estão em comunicação estabelecem uma comunicação antes de poderem se comunicar por meio de um fluxo, então os processos simplesmente leem ou escrevem o fluxo sem necessidade de usar endereços de IP e porta. Esse estabelecimento de conexão envolve a requisição do comando connect, do cliente para o servidor, seguindo uma requisição de accept, do servidor para o cliente. Então, no primeiro momento, né, o cliente para o servidor faz o connect. Aí, uma vez estabelecido, o servidor dá o accept, né, aceitou a conexão. Bom, também temos problemas relacionados à comunicação por fluxo. Da mesma forma como temos problemas no UDP, também temos problemas no TCP. Na correspondência de item de dados, né, dois processos que estejam se comunicando, eles precisam concordar quanto ao conteúdo dos dados transmitidos pelo fluxo. Por exemplo, se um processo escreve, né, envia um int e em seguida um double, do outro lado eu tenho que ler um int e em seguida um double, ou seja, na mesma ordem que foi enviado tem que ser recebido. Então, quando dois processos não cooperam corretamente no uso do fluxo,
O processo que faz a leitura pode causar erros ao interpretar os dados ou ser bloqueado devido a dados insuficientes no fluxo. O bloqueio. Os dados gravados em um fluxo são mantidos em uma fila no soquete destino. Quando o processo tenta ler dados de um canal de entrada, obterá dados da fila ou será bloqueado até que os dados se tornem disponíveis. O processo que escreve dados em um fluxo pode ser bloqueado pelo mecanismo de controle de fluxo TCP, caso o soquete do outro lado já esteja armazenando o volume máximo de dados permitidos pelo protocolo. E nas threads, quando um servidor aceita uma conexão, ele geralmente cria uma nova thread para se comunicar com um novo cliente. A vantagem de usar uma thread separada para cada cliente é que o servidor pode bloquear quando estiver esperando por dados, de forma que isso não atrasa os outros clientes, né? Em um ambiente em que as threads não são suportadas, uma alternativa é testar, antes de tentar fazer a leitura, se a entrada está disponível. Nos sistemas Unix, por exemplo, a chamada de sistema select pode ser usada para esse propósito. Aqui nós temos dois mecanismos, né? A soma de verificação, ela detecta e vendo que tem problema, ela rejeita pacotes corrompidos. E o número de sequência detecta e rejeita pacotes duplicados, né? Como os pacotes eles são fragmentados na origem e remontados no destino, então para isso cada pacote recebe uma numeração consecutiva. Então caso ele detecte que veio mais de um, ele vai e rejeita porque não tem o que fazer com a informação duplicada. E caso aconteça muitas perdas, né, ultrapassam um determinado limite, então, ou então se a rede que está conectando dois processos for rompida, seja lá por qualquer motivo, né, tirou o cabo, desligou a máquina, se ela se tornar seriamente congestionada, então é declarado que a conexão está desfeita. Uma representação externa de dados, ela é um padrão aceito para a representação de estruturas de dados e valores primitivos. Aí nós temos o empacotamento, o marshalling, que, se eu não me engano, está bem próximo da classe Object. Bom, o procedimento de pegar um conjunto de itens de dados e montá-los de uma forma conveniente para transmissão em uma mensagem. O desempacotamento, né, o unmarshalling, é o procedimento inverso que desmonta na chegada para produzir um conjunto de itens de dados equivalente no destino. Então, o empacotamento consiste na transformação de itens de dados estruturados em valores primitivos em uma representação externa de dados. Aqui entra os serviços RESTful. E aí tem três estratégias para uma representação externa de dados em empacotamento. O Corba, ele relaciona uma representação externa dos tipos estruturados e primitivos, que podem ser passados como argumentos
e o resultado e resultados na invocação a métodos remotos do Corba. Outro é o XML, que ela originalmente destinava a documentos contendo estruturas textuais, autodescritivas, né, aqueles labels, em que já dizia o que significava o campo. Porém, agora também é usada para representar dados enviados em mensagens trocadas por clientes e servidores web. E serialização que não é exclusivo do Java, né? C Sharp, Python, muitas outras também têm essa propriedade, né? Em que relaciona a simplificação e a representação externa de dados de um objeto, ou de uma árvore de objetos, né, que precise ser transmitida em uma mensagem ou armazenada em um disco. A desserialização consiste em fazer o caminho contrário, né, a partir da forma serializada. Pressupõe que o processo de desserialização não tenha nenhum conhecimento anterior dos tipos objetos na forma serializada. Então, originalmente, você não sabe como é esse formato. Então, qualquer informação sobre a classe de cada objeto é incluída na forma serializada. Então, essa informação permite que o destinatário carregue a classe apropriada quando o objeto é desserializado. A informação sobre a classe consiste em seu nome e o número de versão. O número da versão pode mudar quando forem feitas as alterações na classe. Pode ser estabelecido pelo programador ou calculado automaticamente com uma mistura de nomes de classe, suas variáveis de instância, métodos, interfaces. Mais para frente eu vou falar do reflection, que aborda essa parte, né? O processo que desserializa um objeto pode verificar se ele tem uma versão correta da classe. E serialização e desserialização dos argumentos e resultados de invocações remotas, elas são executadas automaticamente pela camada de middleware, sem nenhuma participação do programador do aplicativo. Nada impede de fazer a sua própria versão dos métodos que leem e escrevem os objetos, né? Sem a necessidade de passar pelo middleware, você pode fazer o seu próprio. O programador ele pode modificar os efeitos da serialização, declarando as variáveis que não devem ser serializadas, colocando uma tag, né, transientes. O JSON, né, que é o JavaScript Object Notation, é uma estratégia também de representação de dados externos. É uma estratégia mais leve para representação de dados, se comparada com o XML. Eu até dei uma procurada, né, XML versus JSON, e no Stack Overflow eu acabei encontrando lá que ainda tem aplicações, sim, de XML. Principalmente uma pessoa lá defendeu que, no caso de documentos com muita formalidade, para entender os campos que o XML, né, etiqueta, é mais interessante usar o XML. Mas não tenha dúvida que é bem mais leve, né, o formato compacto do JSON. Tá aí o reflection, né? As linguagens como Java, as linguagens orientadas a objeto, né, tem a capacidade de fazer perguntas sobre as propriedades de uma classe, como os nomes e tipos das variáveis de instância e métodos. Isso também permite que as classes sejam criadas a partir de seus nomes e que seja criado para uma determinada classe
um construtor com argumentos de determinados tipos de dados. A reflexão torna possível fazer serialização e desserialização de uma maneira completamente genérica. Professor, Oi. tem a parte que você pode mandar um objeto, tipo uma class, né? Tipo um class, assim, que é a partir do... Esse acho que seria, entra nessa serialização também? Se pode enviar uma classe? Sabe que nem você estava falando, por exemplo, assim, na parte do JSON lá, eu acredito que tem como a gente mandar, por exemplo, um objeto, que é como se fosse uma referência de um objeto mesmo, para um API em Windows Service, por exemplo, para ele interpretar, entendeu? Sim, sim. Quer ver? Teve um momento em que eu falei da necessidade de colocar as classes juntas. Eu acredito que esse caso é para não ter problema de ambiguidade, porque existem determinados nomes Por que pertencem a segurança. duas classes, né? Por exemplo, assim, um objeto cliente, um, como se fosse uma classe inteira, né? Toda essa serialização que você está falando, né? Que é a parte de passar esse objeto como um texto e do outro lado ele conseguir transformar isso em classe de novo, não é? Sim, sim, isso mesmo. Ah, tá. Então Isso mesmo. tá certo, é o que eu tava pensando. Beleza, não, tá perfeito. Obrigado, senhor. Imagina as ordens. Para Uma coisa que vai objeto. falar aí. Bom, a referência a objetos remotos ela é relevante somente às linguagens que suportam o modelo de objeto distribuído como Java e Corba, entre outros, né? Não, não inclui XML. Ah, pessoal, só um instante, por favor. Tranquilo. Novamente, desculpe, pessoal.
sem problema. Ok, retomando. Quando um cliente invoca um método em um objeto remoto, uma mensagem de invocação é enviada para o processo servidor que contém o objeto remoto. Essa mensagem ela precisa especificar qual objeto em particular deve ter o seu método executado. Uma referência de objeto remoto é o identificador de objeto remoto válido em todo o sistema distribuído. Então, a referência de objeto remoto é passada na mensagem de invocação para especificar qual objeto deve ser ativado. Desculpa, pessoal, o microfone estava aberto já ou não? Não, tava mutado. Tá. Depois que você voltou só aqui. Mas você explicou alguma coisa de um objeto remoto aí que tem que ser inicializado e tal. Tá. Obrigado, viu, George. Professor, Pois não. não sei se eu posso te dar uma dica. Pode dizer, por favor. Eu acho que seria legal, vamos dizer assim, se você conseguisse carregar todo o assunto, depois você pode, tipo assim, tipo, tópico 1, por exemplo, qual método identifica o objeto? Tipo, acho que fica mais fácil até pra gente ou pra você explicar, não é? Peraí, carregar todo num... Porque eu não sei se tem um delay que às vezes vamos dizer assim, você tá falando do assunto aí depois pra gente carrega a escrita sobre o que você estava falando, entendeu? Tá. Entendi. Deixa eu ver aqui, então. Peraí, vamos carregar aqui. Tá. Isso, entendeu? Se você quiser carregar uma maioria das partes, assim, depois explicando, por exemplo, que nem no 32 bits, o endereço de IP, tal, entendeu? Tudo Acho que bem, tudo bem. facilita, entendeu? Não, perfeito. Não, agradeço aí a contribuição. Imagina. Bom, então, falando... sim. Acho que você Então, falando na exclusividade em um sistema distribuído. Joia, obrigado. Bom, então cada objeto ele tem que ter uma referência única. E essas referências elas são comparadas com o objeto remoto. Essa é uma discussão de representação externa das referências do objeto remoto. Vamos falar agora no contexto do sistema distribuído. As referências do objeto remoto elas devem ser geradas de uma forma que garanta exclusividade no espaço e no tempo, né? Tem que ser única. Geralmente, podem existir muitos processos contendo objetos remotos. Portanto, a referência de objeto remoto deve ser única em todos os processos, nos vários computadores de um sistema distribuído. Mesmo após um objeto remoto associado a uma determinada referência ter sido excluída, a referência do objeto ela não pode ser reutilizada. Porque se os invocadores eles tentam fazer a invocação desses que foram excluídos, então eles vão ter referências obsoletas. Qualquer tentativa que você invoque um método que já foi excluído, isso certamente vai produzir um erro, ao invés de tentar localizar um objeto diferente. Ele vai dar um nulo, por exemplo. É como se eu construísse o método e destruísse depois que usar ele. Não conseguiu achar nada, né? Então acaba produzindo um erro porque não foi encontrado, inexistente. Algum problema similar vai retornar para você. Você sabe, assim, algum exemplo que consegue aplicar isso aí, professor, para a gente ter uma... Essas APIs, assim, de cloud, essas coisas, não seriam isso, né? Eu estou tentando associar algo com exemplo, entendeu?
Uhum. Não, com exemplo realmente sempre torna-se mais Mas fácil de entender. Hum, eu preciso dar eu uma estou pesquisa. imaginando, por exemplo, assim, um Hum, cenário que, imagina assim, você tem uma aplicação que é deixar uma foto em preto e branco, certo? tá. Aí o que que acontece? Aí vamos dizer que eu sou o dono de um servidor que tem um serviço que você me passa uma referência informando, por exemplo, quem é e os bytes da sua imagem original, entendeu? Hum, Aí nisso aí você está invocando um método e me passou um objeto. Esse certo. objeto eu decodifiquei ele, que nem você serializou e codificou e mandou por rede. Quando Ok. chegou para mim na porta tal, eu identifiquei que você é autorizado a me mandar a informação, né, o protocolo de rede de segurança. Fiz essa transformação na imagem que você quer, vamos dizer que você chamou o método preto e branco, entendeu? De deixar a imagem preto e branco e me passou a imagem. Aí eu processei isso e te devolvi, por exemplo, esse objeto de rede. É mais ou menos isso aí que você está me falando? Tipo, você pode usar o método via rede, vamos dizer assim, na parte de programação, de coisa? Sim, sim. É, desde que essa identificação seja única, né, completamente bem endereçada, formada pelo endereço É do como se IP. fosse um hash, assim, tudo aí, então. Mais Um para hash frente, de acesso, talvez. mais para frente eu vou falar do hash. Não, tá convergindo a ideia. É isso mesmo, George. Ah, então beleza. Então é mais assim para Ó, mim conseguir associar. Obrigado. não, que isso, eu que agradeço. Pra, então, esse daqui é um formato, né, que você pode usar como exemplo, claro que não é o único, mas para criar um objeto que a sua identificação ela seja única, né, composta do endereço de IP, o número da porta, o horário que o processo foi criado, O endereço de rede, tudo, né, talvez. isso. É uma das abordagens, né, para você fazer com que esse objeto seja único. Daí entra na exclusividade aqui, né? Isso, tem que ser exclusivo, né, no tempo e É no como se fosse espaço. uma primary key, por exemplo. Vai ser igual um CPF. Só pode existir um CPF e uma chave primária, por exemplo. É como se fosse isso aí, né? Sim, sim. A analogia está muito boa, né? Usar de acordo com uma chave primária. Certamente não pode ter dois ou mais daquele. É Vai ter erros. exclusivo, Aí o banco de dados está errado. com certeza. Tem dado aí que está indexado errado. Né? Ah, ah, bom, a troca de mensagens, ela não é o melhor modelo, né, o mais eficiente para a comunicação de processos com um grupo de outros processos. Como ocorre, por exemplo, quando um serviço é implementado por por meio de diversos processos em computadores diferentes para fornecer tolerância à falha ou melhorar a disponibilidade. Então, nesse caso, o multicast ele é mais apropriado. E o que é o multicast? É uma operação que permite o envio de uma única mensagem para cada um dos membros de um grupo de processo, de tal forma que os membros participantes do grupo ficam totalmente transparentes para esse remetente. Então, dentre o comportamento desejado de multicast, a mais simples não fornece garantias a respeito da entrega ou do ordenamento das mensagens. As, as mensagens multicast, ela tem uma infraestrutura útil
para a construção de sistemas distribuídos. Com relação aqui então esses aqui tinha que estar mais para frente. São 4 características, né? Então, tolerância à falha baseada em sistemas replicados. O serviço replicado ele consiste de um grupo de servidores, como vimos na aula anterior. As requisições do cliente, elas são difundidas para todos os membros do grupo, cada um executando uma operação idêntica. Mesmo quando alguns membros falham, os clientes ainda podem ser atendidos. A localização de servidores descoberta na interligação de rede espontânea. As mensagens multicast, elas podem ser usadas por servidores e clientes para localizar os serviços de descoberta disponíveis, para registrar suas interfaces ou para pesquisar as interfaces de outros serviços no sistema distribuído. O melhor desempenho através da replicação de dados. Os dados são replicados para aumentar o desempenho de um serviço. E, em alguns casos, as réplicas são postas nos computadores dos usuários. E aí, sempre que os dados mudam, o novo valor é enviado por multicast para os processos que gerenciam as réplicas. E na propagação de notificações de evento, o multicast para o grupo ele pode ser usado para notificar os processos quando um determinado evento acontece. No Facebook, por exemplo, quando alguém muda o seu status, todos os seus contatos eles recebem essas notificações. Então, do mesmo modo, os protocolos de publicar, assinar, eles podem fazer uso de multicast de grupos para disseminar eventos para os assinantes. As redes de sobreposição. Então, aqui nós temos uma variedade de aplicativos diferentes, né? Incluindo compartilhamento de arquivos peer-to-peer, o Skype, que eles coexistem na internet. Seria impraticável tentar alterar os protocolos da internet de acordo com cada um dos vários aplicativos que estão sendo executados, né? Se você melhora um, pode prejudicar outro. O serviço de transporte de datagrama IP ele é implementado por uma grande e sempre crescente número de tecnologias de rede. Esses dois fatores eles provocam interesse na virtualização das redes. E virtualizar, né, nada mais é do que você já tem uma rede, ela já existe e você vai construir uma rede que ofereça mais recursos. A virtualização de rede ocupa-se da construção de muitas redes virtuais diferentes sobre uma rede já existente como a internet. Cada rede virtual pode ser projetada para suportar um aplicativo distribuído em particular. Por exemplo, uma rede virtual poderia suportar streaming de multimídia como o iPlayer da BBC, Boxy TV, Hulu, e eles coexistem com uma outra que suportasse um game online para vários jogadores, todas funcionando na mesma rede subjacente. Cada rede tem o seu próprio esquema de endereçamento, protocolo e algoritmo de roteamento específico, mas redefinidos para satisfazer as necessidades de tipos de aplicativo em particular.
A rede de sobreposição, que o nome original é overlay, ela é uma rede virtual constituindo de vários nós e enlaces virtuais. Aqui fica sobre uma rede subjacente, como uma rede IP, e oferece algo que a outra não fornece. Então, por exemplo, um serviço personalizado de acordo com as necessidades de um tipo de aplicativo ou um serviço de nível mais alto em particular, como distribuição de conteúdo multimídia. O funcionamento mais eficiente em determinado ambiente interligado em rede, por exemplo, roteamento em uma rede ad hoc. E recurso adicional, como comunicação multicast ou uma rede segura. Aqui um exemplo, para vocês verem como o que eu quero dizer com já existe uma rede, você pode colocar um outro serviço em cima. Veja, por exemplo, aqui redes de distribuição de conteúdo, né? Sobreposições que incluem diversas estratégias de replicação, uso de cache e posicionamento para fornecer desempenho aprimorado em termos de entrega de conteúdo para usuários web. Usados na aceleração de web para fornecer o desempenho em tempo real exigido por fluxos de vídeo. Então, a rede já existe, né? Já transmite dados, mas você pode fazer ali alguma modificação, né? um programa para você fazer replicação, né? O que melhora a confiabilidade e desempenho, como vimos anteriormente. Fazer o uso do cache. Aqui tem algumas estratégias. Pode falar. Um exemplo desse seria, por exemplo, da mesma forma que você acessa um e-mail do Google, por exemplo, e você acessa já o Google Drive, acessa tudo isso aí via cache, né? Como se fosse a implementação de serviço, por exemplo. Boa. Possibilidade de você utilizar mais de um recurso, né? É como se fosse assim, por exemplo, a hora que você vai habilitar algum aplicativo, alguma coisa, por exemplo, um site que tem um login que ele aceita você utilizar o login do Google, por exemplo. Isso aí eu acredito que seja uma interligação, né? Sim, você está usando o serviço do Google para fazer autenticação. Falar, se você provar que você é você mesmo, então se retornar um OK, dá acesso para aquele outro site, né, que não é o do Google. Aí, provavelmente, para o cara validar isso no serviço dele, ele tem essa API linkada com o Google, né, para validar isso aí, né? Sim, sim. Porque o Google tem que retornar, viu? Confere mesmo aquela pessoa. Deu erro, ele conseguiu logar ou não, né? Como se fosse assim, né? Exato. Boa. Aqui tem outros, tá? Como vou deixar disponibilizado esse material, aí depois dá para ler com calma o que faz cada um deles, tá? O Skype, né? Um exemplo de sobreposição. Então vamos ver aqui uma figura para ver como essa rede pode se comportar. Bom, sabemos que isso usa o VoIP. É um aplicativo peer-to-peer, né, que usa o VoIP. Ele possui também troca de mensagem instantânea, videoconferência, serviço de telefonia padrão, que é o Skype In, Skype Out. Foi desenvolvido pelo pessoal do Casa A. Não sei se vocês chegaram a pegar essa época de fazer compartilhamento de arquivos. Sim. Ah, beleza.
Então, é por isso que o Skype ele tem as características do Casa A, né? Muitos mecanismos dele vieram de lá, porque é a mesma equipe de desenvolvimento. E o Casa A, ele surgiu em 2003. Tem um Emule, tem um monte, o Ares, né? Tem vários. Mas, se eu não me engano, o Casa A ele deve ter sido o pioneiro. Eu lembro que o que eu mais escutava era esse. Se bem que antes desse eu ainda lembro que existia o Napster. Só que eu não sei se Napster era exclusivo para música, e aí o Casa A começou, fez a inovação, porque daí dava para fazer download de qualquer tipo de arquivo. Agora não lembro. Eu lembro que eu usava o Ares, o Emule, o Limeware, eu acho que era, se não me engano. Limeware, sim. O Napster acabou, né? Ele foi processado. Foi. Depois que acabou infringindo vários direitos autorais, né? Eles conseguiram vencer e falar, ó, desativa esse serviço. O Metallica derrubou eles, né? Por causa do. Desculpa, pode repetir? O Metallica e muitas outras músicos derrubou eles, né? Tipo, em processo, porque Foi. vazavam os álbuns novos, música nova. Eu lembro que o Lars Ulrich, né, o baterista do Metallica, ele realmente é, fez fez barulho, né? Ele quis realmente mostrar que queria defender a propriedade intelectual. Falou, olha, fui eu Também que... acabava com o CD na vida, né? Até que agora acabou ainda, do mesmo jeito. O criador do Napster aparece no filme do Facebook lá, que ele tenta ajudar o Mark Zuckerberg, só que daí ele cai fora porque é um pilantra. Foi basicamente a mesma canalice. Mas eu lembro que eles fizeram bastante barulho dizendo, ó, peraí, eu tive toda a técnica, a Trabalho. composição, arranjo, e aí agora é distribuído assim, sem eu ganhar nada. Então, realmente houve muita participação de vários artistas contra esse tipo de prática, né, de compartilhamento de arquivo. Não ia ter como coexistir, né? Isso. Eu não sei, eu lembro que eu nunca viajei para os Estados Unidos, né? Mas lembro de pessoas falarem que se você fizesse um download sem pagar pela música, não demorava muito, a polícia batia na sua porta. Os caras conseguiam localizar, falar, ó, você cometeu crime contra a economia pública, alguma coisa assim. Aí é gravíssimo lá. Não, ali lei é lei, ali o negócio é forte. Então. É complicado fazer isso aqui. Bom, o Skype é uma rede virtual em que ele estabelece conexões entre pessoas. Nenhum endereço IP ou porta é necessária para estabelecer uma chamada. A arquitetura da rede virtual dá suporte ao Skype. Ela não é amplamente publicada, mas alguns pesquisadores eles já estudaram o funcionamento do Skype, incluindo análise de tráfego. Só que agora, né, o seu funcionamento ela já está em domínio público. Sobre a arquitetura do Skype, ela é baseada em uma infraestrutura peer-to-peer, que consiste de máquinas normais de usuários, que são os hosts, né, e supernós, como mostra aqui na figura, né? Tá aqui os supernós e os hosts comuns. Os hosts normais do Skype, eles não têm recurso suficiente para cumprir com a sua função avançada. Os supernós, eles são selecionados de acordo com a demanda, com base em diversos critérios, como largura de banda disponível, acessibilidade. Aí a máquina ela deve ter
um endereço global, né? Tem que ter um IP quente, digamos assim, e não estar oculta por um roteador com NAT habilitado, por exemplo. Então, o SuperNode ele não pode estar atrás de um roteador. Ele tem que ter um endereço válido. E também disponibilidade com base no período de tempo em que o Skype esteve funcionando continuamente nesse nó. Ele faz o papel daquele ampliador de sinal, né? Como se fosse um ampliador de sinal, né? E agora? Não tenho Ele certeza. leva para mais longe, tipo assim, ele pega isso aí, manda para quem tem que ir e talvez liga a WAN mais longa, por exemplo, esses. Eu acho que uma coisa que está bem relacionada aqui é também a qualidade de serviço. Então, esse SuperNO pode ser realmente um roteador, né? Em que essa máquina ela tem que garantir que determinado serviço tenha prioridade e aí repassa para as máquinas clientes. Uhum. Essa de amplificar não tenho certeza, tá, George? Para mim é como se ele fosse assim, por exemplo, que nem a jeito que a gente está falando aqui. Vamos dizer, para ele navegar na internet, esse SuperNO é o que faz as ligações, né? Por exemplo, talvez eu, o Piccolo e você, não sei, talvez estamos na mesma SuperNO, entendeu? Aí vamos dizer que esse SuperNO 4 ele está lá nos Estados Unidos. Então, para ir para os Estados Unidos, vamos dizer que ele sai do 1, ele sai do 0, vai para o 1, né, que é na direita aí, Aqui, vamos dizer, aqui e depois para cá. e depois para lá, entendeu? Como se fosse um amplificador. Sim, sim. Conversa SuperNO com SuperNO para depois entregar para o cliente, né? Então, imaginando Imagino mais ou menos. Faz, de fato, né, faz muito sentido. Aqui tem alguém nos Estados Unidos, você quer conversar com lá, e aqui você está no Brasil. É bem provável que envia para o SuperNO, passa por outros Aí SuperNOs até verifica se chegar. naquela região tem alguém que vai falar, porque é a identificação do VoIP, né? Não sei se é Isso, direto, não é direto vamos dizer assim, para o cliente. pro cliente, entendeu? Sim, sim. Você falou um negócio importante agora. Tem que ter um roteamento também para conseguir encontrar a melhor rota, né? Evitar as Sim. congestionadas. Então, realmente o SuperNode faz toda essa diferença. Talvez, acho que é por região, né? Vamos dizer. Pode ser que sim. Como eu acabei de falar, né? Agora está em domínio público, mas no começo não se sabia como era feito esse mecanismo do Skype. A Microsoft comprou ele, né? Se eu não me engano. Comprou, nossa, foi uma compra bilionária, acho que foi 13,6 bilhões. Foi Vale, né? monstruosa a compra. Acabou com os par de serviço da Claro, da coisa aí também. Eles também usavam? Né, então. Aí todo mundo passou a usar o VoIP, né? Porque o VoIP é mais fácil, né? Mais barato, é via internet, né? Tudo. Sim. Eu mesmo não gostei do Skype quando passou para a Microsoft, né? É uma questão de opinião. Pra falar a verdade, eu gostava mesmo é da MSN, cara. Aquilo lá era ótimo. Nossa. Aí depois o Skype, ele começou a fazer o papel do MSN, desabilitaram. Vixe, aí... Né? Porque a Microsoft comprou o Skype e falou, ó, vamos unir a nossa base de dados e passar tudo para Skype, porque o Skype ele tem o VoIP que Então. o MSN não tinha, né? Mas o MSN pra mim, eu acho que era na época que ele foi, na época que trocou, eu lembro que eu trabalhava numa lan house, se eu não me engano. Tava aqui na lan house, aqui perto de casa. Uhum. E, cara, era assim, 2% das pessoas gostaram do Skype, o resto
Nossa, é lerdo, trava a conversa. Era complicado na época. Né? A internet era bem mais fraca também, né? Na Lan E ele House, consumia muita tinha internet, 10 muita rede. mega. Sim. Nossa, É, você né? tava Porque chamado de vídeo, você via o negócio, parecia que é um GIF, né? Tipo, um GIF não, é um stop motion, né? Travando, assim, parecia Lento, né? que... Lento e consumia bem mais memória do que o MSN. Sim, sim. sim. Pô. Computador empresarial, tipo, você evita colocar Skype porque inicializa com o sistema. Trava tudo, meu Deus. Ainda mais se o computador for meio antigo. É complicado mesmo. Aí não aguenta mesmo. Agora, tipo assim, eu faço aula via Skype. Tô na aula de inglês aqui fazendo via Skype, né? Mas Uhum. eu acredito que agora a gente não tem um hardware mais avançado, né? E internet melhor, não esteja assim, não tem tanta dificuldade, né? Não tá tanto tipo, impreciso igual antes era, né? E talvez dê uma boa melhorada também, né? Porque É, a ideia é todo mundo, né? Evoluir, né? O WhatsApp tá correndo para virar chamada, né? O Skype já é líder, né, nisso, né? Agora a Microsoft criou esse Teams aqui, né? Entendeu? isso. A ideia deles é arrumar uma ferramenta para fazer a turma trabalhar, né? Porque uma que a gente precisa e o outro que também deve estar gerando muito dinheiro para eles isso, entendeu? Ah, certamente. Talvez o Skype, quando ele foi concebido, eles tivessem pensado, ó, precisa ter todos esses recursos. O problema é que a internet não estava em boas condições para adequada, né? É como se fosse Para isso. lançado em época errada, né? Vamos dizer assim. Sim. Eu já escutei dizer que o Netflix não foi o pioneiro de você ter uma videolocadora em casa, né? Tinha alguém antes, mas estava no tempo errado, que as pessoas não deram importância. Não, Tivo. Não, né? Não, Qual? acho que não. Não, Tivo é aquilo que libera um monte de canal, mas acho que não é, não. Não, eu não lembro o nome, só escutei a Eu também ouvi história. falar uma história dessa aí, que alguém tinha pensado na mesma situação desse, de ter uma locadora online, só que a internet antes era bem ruim e live stream, essas coisas aí, quase É, nem existia, né? Netflix surgiu em 96, né? A empresa, o nome, tipo. Mas. E foi se realizar mesmo foi pra agora, né? Tipo, 2010, Agora 10, tá. Foi por 12. aí? Foi por aí. Sim. Ela é bem Não, antiga. não dá para assistir vídeo com resolução 640 por 480, né? É. Os primeiros VGA que saíram. Era Nossa, complicado, né? Não, sem chance. aquela placa integrada. Oh, mas aproveitando, falando de programas de comunicação instantânea, alguém conheceu o ICQ? Porra, isso Conheci. aqui era bom também. Isso O aqui que esses era. caras. O barulhinho era legal pra caramba da mensagem. Esses caras fuçaram a internet, hein? Caramba! Oh, que isso, senhor. Eu Você acha tive, que não tipo, usava de noite depois da meia-noite então, pra conversar, pra um monte de coisa, só um pulso? discada e Não, best. Eu gostava da IG. IG, Super Eu usava IG. best. Não, eu só fico admirado porque pela nossa diferença de idade, quando o ICQ estava sendo usado, acho que vocês estavam nascendo. Né? Que tanto de diferença de idade você acha, senhor? Eu chuto uns 20 anos. Ah, não. Não, Pra mim, você acertou um você, pouco. quantos anos tem? O que foi? Quantos anos você tem? Eu tenho 43. Então, não é tão longe assim, não. Eu já vou fazer 20. 32, tá pouco. Ué, sério, eu achei que você tinha uns 20 anos, cara. Nada. Eu tava nascendo, pra falar a verdade, né? Tá com uns 4, 5 anos, né? Usando iBest lá, de escada. Em 2000 e pouco, 2000, 2002. Só que o Jorge, ele... Esses caras dos anos 2000 aí não sabem o que é aquele negócio que você era enganado a vida toda.
conectou a 115 kbps, o máximo que o modem não. aceita é 50. Aí tá sabendo já, filho. Já passei por isso. Não é? Fala aí, professor. Sem dúvida, aquela enganação do modem US Robotics. Ai, ai. Né? Não, pera aí que eu vou te melhorar. Abaixa um vírus aí, que era o negócio de acelerar a internet, que só pegava vírus, né? Quem tentava isso, porque logicamente era complicado, né? Nossa, cara, que época incrível. Você podia mandar e-mail sem autenticação. Nossa, era uma bagunça. Nossa, nem fala. Bom, tá, estamos terminando, hein? Vamos lá. Conexão de usuários. Os usuários do Skype, eles são autenticados por meio de um servidor de login conhecido. Então, eles entram em contato com o SuperNó selecionado, e aí cada cliente mantém um cache de identidades de SuperNó, que é o PAR-IP e porta, né? No primeiro login, esse cache é preenchido com os endereços de cerca de 7 SuperNós, e com o passar do tempo, o cliente constrói e mantém um conjunto muito maior, talvez várias centenas. A busca de usuários. O principal objetivo do SuperNós é fazer a pesquisa eficiente de índices globais de usuários, que são distribuídos pelo SuperNós. A pesquisa é orquestrada pelo SuperNó escolhido do cliente e envolve expandir a busca para outros SuperNós até que o usuário seja encontrado. Em média, 8 SuperNós são contatados. Uma busca de usuário normalmente leva de 3 a 4 segundos para o host, que tem um endereço IP global, e até um pouco mais de 5 a 6 segundos se tiver atrás de um roteador com NAT habilitado. De acordo com as experiências, parece que os nós intermediários envolvidos na busca colocam os resultados na cache para melhorar o desempenho. E conexão de voz. Uma vez encontrado o usuário desejado, o Skype estabelece uma conexão de voz entre as duas partes, usando o TCP para sinalizar pedidos de término de chamada, e UDP ou TCP para streaming de áudio. O UDP é preferido, mas o TCP, junto com o uso de um nó intermediário, é usado em determinadas circunstâncias para controlar firewalls. O software usado para codificar e decodificar o áudio desempenha um papel-chave no fornecimento de chamadas de excelente qualidade, normalmente obtida no Skype. E os algoritmos associados, eles são personalizados para operar um ambiente da internet com 32 kilobits ou superior. Interessante isso aí, né? A gente tá vivendo, a gente tá aprendendo uma coisa que a gente tá passando, né? Porque, querendo ou não, eu falo alguma coisa, ele é transformado em bits, em bytes, e manda para você, decodifica, transforma em áudio de novo, você me entende, né? Todo um... Na eletrônica, né, tem um assunto chamado conversor ADDA, que é analógico digital, digital analógico. Então, toda transmissão, seja você usar um telefone fixo, telefone celular, ou nós usarmos a internet através de um computador ou celular, então tem que ter essas transformações. Nós entendemos o mundo analógico, mas a máquina não entende 1,6, 3,7, os números quebrados. A Né? máquina ela precisa fazer quantização. Então, a amostragem, né, ela pega o sinal, pega aquele sinal analógico, transforma aquilo em bits, e aí vai depender, né, da amostragem, 32 bits, 96 bits. Eu lembro que uma música boa, quando usava o Winamp, a música tinha que ter no mínimo 128 kilobits por segundo, para ter uma qualidade decente. Né? Então, a informação viaja, né, quantizada, digitalizada,
E aí, quando chega no destino, precisa recuperar a informação analógica, porque nós não vamos entender a informação num formato de bits. Então, tem um processo bastante sofisticado para qualquer conversão de humano para máquina e de máquina para humano. Eu lembro mesmo, mas eu acho que o Piccolo também lembra que a gente fez aula de elétrica e tal. Boa. Então, confirma, né, Tinha. que... A maioria das coisas todas funcionam em analógico, aí depois passa por um conversor, né? Depois aí eles trafegam as informações em pacotes e em modo digital, né? Isso mesmo. Interessante. Não, a área de telecomunicações é uma ciência assim que dá muito assunto, né? É uma ciência à parte. Temos muitas coisas complexas aí. É verdade. MPI, último assunto do dia. Então nós temos novamente, né, o send e o receive, em que nós temos variantes síncronas da passagem de mensagens, que é conseguida com um bloqueio de chamadas de send e receive, enquanto a variante assíncrona exige uma forma de send sem bloqueio. O resultado final é um paradigma de programação distribuída leve e eficiente. Esse padrão ele surgiu pela primeira vez em 94 num fórum, né, MPI Fórum, que foi uma reação contra uma variedade de estratégias que foram patenteadas para uso de passagens de voz, passagem de mensagem nesse setor. Esse padrão teve uma forte influência nas áreas de grid, né, de grades computacionais. Os aplicativos usam a interface MPI por intermédio de uma biblioteca de passagens de mensagens, que está disponível em diversos sistemas operacionais e linguagem de programação, citando C++, Fortran. E por fim, esse daqui seria uma visão geral da comunicação ponto a ponto no padrão MPI. Então você tem um processo de um remetente, né, que envia lá para um destinatário. Vai armazenar num buffer, só depois é que isso vai para o receive, efetivamente para aplicação. Um exemplo disso é o YouTube. Ele deixa uma parte carregando do vídeo indo pro buffer, e aí você tem se nada na internet estiver legal tudo, e o buffer der a continuidade de ir mais rápido do que o processo de exibição, né? Você não tem esse delay, vamos dizer, né? Talvez seja meio que esse conceito aí. Não, perfeito, né? O YouTube ele precisa de um buffer, né? Todo mundo vê que a barra vermelha A barrinha é a posição que o vídeo está e a barra branca de, isso aqui é o que já está carregado. Né? Mesmo que você se desconecte da internet, você ainda vai conseguir ver aquele pedaço que está lá, que é um buffer. Não, perfeito, Jorge. Por fim, né, esse daqui é as operações send selecionadas com o padrão MPI, né? É um modelo arquitetônico que é relativamente simples, né? A capacidade acrescentada de ter buffers da biblioteca MPI no remetente e no destinatário, gerenciados pela biblioteca MPI e utilizados para manter dados em trânsito.
O único caminho do remetente para o destinatário por intermédio do buffer da biblioteca MPI do destinatário. Ou, desculpe, é essa figura aqui que eu estou me referindo. Essa figura ela mostra a complexidade da biblioteca, oferecendo mais escolhas de controle e realmente separando semântica da passagem de mensagem síncrona a assíncrona e com bloqueio sem bloqueio. O segredo para entender esse conjunto de operações é compreender que o bloqueio é interpretado como bloqueado até que seja seguro retornar. Como se fosse uma thread, né? Isso. Esse é 5, e 5 eu já vi em threads já. Perfeito. O contexto é esse mesmo. Então, os dados do aplicativo eles foram copiados para o ambiente MPI e estão em trânsito ou foram entregues. Portanto, o buffer do aplicativo ele pode ser reutilizado, por exemplo, para a próxima operação send. Isso vai possibilitar várias interpretações do que significa ser seguro para retornar. E como tinha mostrado, né, aqui estão algumas operações com bloqueio e sem bloqueio da operação send. E aí existem a API pronta, né? Aqui é uma MPI, em que você faz essa chamada e, de acordo com a sua necessidade, você emprega no seu sistema. Isso aqui também, né, como igual a outra tabela, como o material vai ser disponibilizado, vocês podem ver lá com mais calma. E... cadê? Aqui. Esse era o conteúdo que eu tinha para hoje. Beleza. Bom, pessoal, semana que vem ainda, deixa eu ver, não, dia 11. É a semana da revisão, professor? A semana que vem? Porque a prova, teoricamente, é 18, né? Dia 18, né? Mas... Galera, eu tô com uma preocupação que eu vi hoje, né? As provas são de 15 a 19, as atividades bimestrais. E aí no dia 20 já tem que entregar tudo. Nossa. Se eu não me engano, o do Chico também tá assim, né, Pico? Até 19, né? Não, até 17 que ele que liberou, né? Ele não for até na sexta-feira, que é o dia 19? Porque ele tem que postar as notas dia 20. É igual o professor aí. Então, ele falou, tipo, quem não conseguir fazer o trabalho, até dia 17 eu vou deixar aberto dia 19. Eu acho que ele falou isso. Não tô lembrado agora. Tem que ver a gravação. Se eu não me engano, foi isso mesmo que ele falou. Mas, professor, uma dúvida. Como que vai ser sua prova? Quantas perguntas? Você tem alguma ideia ainda? Não, porque eu ainda preciso elaborar. Eu ainda não comecei a fazer isso. Não, mas tem tempo. Tranquilo. Professor, se você puder fazer uma revisão com a gente, igual o professor de segunda-feira, ele já começou a passar mais ou menos o que ia ajustando, tipo assim, da planilha tal até a planilha tal, a gente estudou esses fatos aqui, entendeu? E a gente consegue já dar uma reforçada. Não, tudo bem. Tô aceitando sugestões e estudo também aí esse pedido aí de vocês, tranquilo. Eu acho que o professor de segunda já tem a prova pronta já, só vai aplicar só, né, o Jorge? Eu também acho. Ele já foi falar, vai cair 2 questões disso aqui, daí se atentem a isso e vai falando. Mas, até lá tem tempo, né? Eu queria saber como vai ser mesmo. Eu achei que hoje ia ser revisão. Eu falei, não, mas falta uma semana ainda, 2 semanas ainda. Então, sim, faltam 2 semanas. Eu queria aproveitar e consultar vocês pelo seguinte. Aí eu vi no calendário que tem algumas atividades de 4 a 10 de junho. Isso vocês vão fazer no AVA? O que é essas atividades? Isso daí seria aula interativa, que é matéria online. Nós, nesse semestre, não temos.
Não vão fazer. Mas tem semestre que vai, tipo, acho que o sexto, quinto, eu não sei. É como se fosse uma matéria, professor, que a gente faz online e vai uma vez só para a faculdade para fazer a prova dela, entendeu? Bom, agora vocês vão fazer de casa mesmo, né? Agora Não não vai vai ter jeito. ter como. É totalmente online. Mas nosso semestre não tem essa daí. A Não nossa vou. sala não, eu não sei É, se você tem outros alunos no outro dia da semana, que talvez tenha. provavelmente tem. Mas aí então sou eu que tenho que fazer essas atividades? Eu que aplico? Você... Não, eu acredito que não. É que daí, nesse dia, talvez não tenha aula na sua aula, não tenha aula Bom, sua, entendeu? Vamos dizer que é, segunda-feira tem uma pessoa que faz uma aula online. Aí, nessa segunda-feira, que é a sua aula, não vai poder ter aula porque ele vai fazer a prova, entendeu? Hum, se não fosse a pandemia, talvez você aplicaria, tipo, só aplicaria a É prova. só Porque acompanhar prova a vem uma prova, vez. entendeu? Isso. Como se fosse assim na aula, você pega a matéria que é a do meu prova dia? deles, a Uhum. matéria deles, entendeu? E entrega a prova e orienta eles, Igual o seu Enem. acompanha, Ah, entendi. Eu fico como fiscal. Isso. Tá, Isso, entendi, entendi. naquele seu dia, entendeu? Entendi. Não é exatamente naquele dia, né? Tipo, eu não sei como que a faculdade faz para o professor, mas é basicamente isso. Talvez eles usem você para outro dia, mas normalmente quem dá aula aplica a prova, mesmo que a prova não seja da sua matéria, entendeu? É. Certo. Mas no caso, tipo, agora que isolamento, tudo Uhum. online, não tem Vai nada. ser tudo online. Eu acredito que vai ter um dia, se algum aluno seu tiver esse negócio de aula online, vai ter um dia que ele não vai ter aula sua, entendeu? E cuidado para não cair o dia da sua revisão, né? Às vezes você está contando com aquele dia para fazer a revisão e não vai poder ter, entendeu? Uhum. Não, é que até agora o que eu recebi foi, por enquanto as aulas estão normais. Então eu estou entendendo que, de acordo com o cenário que nós estamos vivendo, aula normal. É o que foi determinado. Foi por isso que hoje eu preparei a aula Normal. normal. Sim. Que pra gente ainda tá tranquilo, a gente não tem prova online É. e pode ter revisão na quinta-feira que vem, entendeu? Não Mas tem por problema. conta desse isolamento, se você reparar no AVA lá, eles colocaram no canto lá provas digitais, que antes não tinha, mas acho que é por causa disso mesmo, porque não tem como Hum, presencial, porque a matéria é totalmente online, você vai fazendo no AVA, só que daí, quando chega o dia de prova, vem na faculdade, faz, prova vem da matriz, mas por enquanto eu acho que é só isso, professor, a nossa turma não tem, pelo menos, mas tem gente, pode ter gente do sexto, que é dessa sala, que talvez tenha. Eu já não sei já. Você dá aula pro pós, alguém desses Tá. também? Então, mas eu não sei se ele tem matéria digital, não. preciso então É, me informar sobre isso daí. Não, agradeço aí os esclarecimentos, galera. nada, Bom, qualquer Imagina, se coisa precisar, também, pode dar um toque também no WhatsApp. né? né, agradeço. Qualquer coisa também, se me avisarem, ó, preciso fazer tal coisa, eu vou procurar avisar vocês para adequar. Não quero pegar ninguém de surpresa, né? Não é meu objetivo prejudicar ninguém. Uhum. E aí a gente vai conversando para alinhar as atividades dos próximos dias aí. Então, Combinado, por professor. enquanto é isso, pessoal. Agradeço aí a presença de todos. Fico à disposição. Uma boa noite aí para todo mundo. Nós Boa que noite. Muito agradecemos. obrigado, viu? Até mais. Obrigado, Bom pessoal. descanso. É, Igualmente para Falou, vocês. Pico. Até Falou. mais. Até falou. mais. Falou, tchau. Até mais.